Bem-vindos ao podcast Quebra-Gelo. André, estás aqui e vou-te falar de mais um livro. E desta vez um livro antigo, mano. Vocês não têm noção. É a Odisseia, de Homero. E eu nunca pensei alguma vez na minha vida ler isto, mas eu tive um bocado de curiosidade, porque tinha lá no meio dos livros e tinha-me lembrado de dar isto na escola assim de uma maneira muito sucinta. Mas lembro-me que na altura até me interessou, apesar de ser aquela versão abreviada, estúpida e sem piada. Mas em todo o caso tive curiosidade porque nunca tinha lido algo grego, no verdadeiro sentido. E por isso decidi experimentar e tenho a dizer que estou bastante surpreendido e gostei bastante e por isso vou fazer o shortcast. E vocês devem estar a pensar, então, mas isso é um poema e é poesia e não sei o quê. Mas eu não li com o espírito de, ok, eu vou ler poesia grega. Eu peguei no livro e pensei assim, ok, vou fazer de conta que isto é qualquer coisa do género Game of Thrones ou qualquer coisa dentro da fantasia. E tentei encarar a obra dessa maneira, e se encararmos assim a obra, é fixe. E claro, também pensei um bocadinho no God of War. Ok, pensei mais no God of War. Mas pronto, falando primeiramente um bocado da importância da obra, como eu tinha dito, é dos livros mais antigos de sempre. É a segunda obra existente da literatura ocidental, sendo a primeira a Ilíada, em que a Odisseia é em parte sequência dos eventos da Ilíada, mas em todo o caso eu ainda não tenho acesso à Ilíada, agora estou curioso também para a ler, mas o que trata a Odisseia é, muito sucintamente, a história de Ulisses, que é um herói grego. Na versão original não se chamava Ulisses, chamava-se Odisseu, daí o título Odisseia. Mas nas traduções e depois o Ulisses ficou assim conhecido na mitologia romana e então traduziu-se do romano para o grego, porque os gregos andaram porque os romanos tiveram aqui o impériozinho e deram cabo isto. Mas não importa. A história de Ulisses é uma história heroica e por isso é que eu encarei isto de uma maneira mais fantasiosa e mais God of War. Se eu imaginarem como o Kratos acaba por ser um bocadinho mais fixe. Mas pronto, é claro que o livro, sendo poesia, nota-se esse traço na própria obra e isso dá uma certa beleza e dá um elemento único que não se espera numa história deste género, ou a maneira como estas histórias normalmente são retratadas, histórias que envolvem heróis e matanças de monstros e etc. Mas em todo caso, falando da história de Ulisses, Ulisses foi um herói na guerra de Troia e após a guerra de Troia ele teve uma série de infortúnios e viu-se afastado da sua pátria, que é Ítaca. E o livro narra essa história. O livro começa com o Concílio dos Deuses, que quem deu isto na escola se calhar lembra-se dessas partes. Eu pelo menos lembro-me de darmos isso na escola, assim, de uma maneira muito, muito sucinta. Mas começa com o Concílio dos Deuses e os deuses a decidirem se realmente vão ou não ajudar Ulisses e se ele merece e etc. Basicamente, Camões roubou muito disto. Porque eu agora estava-me a lembrar do Concílio dos Deuses, que também demos isso nas Lusíadas de Camões. Mas sim, é a chamada poesia épica. E aqui, mas pronto, este foi o primeiro gajo, Homero foi o primeiro gajo a fazer esta cena. Mas continuando, depois eles decidem ajudar o Ulisses e a primeira parte da história é muito vamos ajudar o Ulisses ou não, quem é que vai ajudar o Ulisses, onde é que ele está, quem é que vai, não sei o quê, e dá-se a conhecer a terra de Ulisses, Ítaca, que a sua mulher Penélope e o seu filho Telêmaco ficaram sozinhos na ilha, porque o Ulisses só voltou depois de 20 anos, e durante esse tempo reuniram-se lá os pretendentes à sua esposa, que vão despejando as suas riquezas e comendo o seu gado e etc. E eles são os antagonistas
desta história. Não querendo já dar o spoiler, mas vocês já podem mais ou menos perceber o que é que vai acontecer aos pretendentes. Mas depois desta introdução inicial e tudo isto, começa a história de Ulisses. Depois dos deuses terem decidido que o vão ajudar, ele está retido na ilha de Calipso, que foi uma deusa que o recolheu após o seu naufrágio e apaixonou-se por ele e prometeu até que ele fazê-lo mortal e viver para o resto da vida com ele, mas ele recusou e mostrou aí a sua perseverança. Que pronto, ele tem este elemento de herói, mas não vou dizer que é cheesy porque foi o primeiro gajo a fazer isto. E então tudo o que se conhece, todos estes elementos que eu vou falar que vão parecer ok, isso é típico. Eu sei que há tendência para pensar nisso como típico, mas não podemos porque foi o primeiro. E então tudo o que se passou aqui, tecnicamente e historicamente, foi inovação. Mas continuando. Ele mostra aí a sua perseverança, mas a tal deusa Calipso diz do que ele tem que fazer e os deuses vão-lhe dando indicações para o que ele tem que fazer. Ele, eventualmente, depois de sair da ilha de Calipso, vai ter à mansão de um outro homem, de um outro rei, e aí ele vai contar o que sucedeu após a Guerra de Troia. E para mim essa é a parte mais interessante da história, é a parte com mais ficção e com mais elementos mitológicos e por isso foi a que me atraiu mais. Aqui ele vai falar de, após a Guerra de Troia, como ele enfureceu Poseidon. No livro os deuses têm nomes traduzidos para português e isso torna-se um bocado confuso, porque eu sempre ouvi Poseidon dos filmes e da ficção científica e etc. E no livro ele chama-se Poseidon. Poseidon. E então ele enfureceu o Poseidon porque depois da Guerra de Troia e depois dos saques e tudo isso, eles fizeram somar o Ulisses e os seus companheiros e foram parar à ilha dos Ciclopes. E lá havia um Ciclope que eu agora não me lembro do nome. Que vergonha. Agora não me lembro do nome do Ciclope. Ele eventualmente vai... Polifemo, exatamente, Polifemo. E esse Ciclope Polifemo é filho de Poseidon. Eu não lhe vou chamar Poseidon, eu vou lhe chamar Poseidon. E o que é que acontece? O Ulisses vai à gruta do Ciclope para procurar comida para a sua nau e para os seus... para a sua tripulação, mas enquanto está na gruta do Ciclope eles são presos lá dentro, porque o Ciclope é uma criatura gigantesca, tem enfim, proporções gigantescas e fecha a porta da gruta e eles ficam lá dentro fechados. Depois ele começa a comer os tripulantes do Ulisses, que lá estavam com ele, porque ele é carnívoro, e o Ulisses para sair dali, e Ulisses é sempre... Porque aqui as personagens são invocadas sempre segundo um certo atributo ou um certo adjetivo. Por exemplo, Atena é a deusa dos olhos límpidos, a Aurora é a filha da manhã dos dedos róseos, Ulisses é invocado como divino, engenhoso, prudente, Telêmaco o irrepreensível, Poseidon aquele que sacode a terra, Zeus aquele que amontou às nuvens. Estes são os que eu me lembro agora. Depois todas as diferentes personagens são invocadas segundo certos adjetivos. Mas aqui Ulisses revela o seu engenho e esconde-se com os seus tripulantes debaixo das ovelhas, porque as ovelhas são grandes, segundo se dá a entender, não têm proporções normais, e quando o Ciclope adormece ele vai lá e espeta-lhe um ramo de oliveira, achou, no olho e cega-o. E é isso que vai despotelar essa raiva que Poseidon tem ao Ulisses e que vai influenciar o seu caminho, porque no fundo os deuses aqui acabam por controlar o destino do homem. E aqui nota-se essa faceta politeísta que tem faces interessantes, como essa da influência do destino e de inspirarem certos sentimentos nos homens e por isso os influenciarem, mas também tem aquelas partes chatas e sem sentido em que eles estão constantemente a sacrificar animais
para os deuses e a queimar coxas e à procura de vacas virgens e bois de arolhos e pombos da Índia e etc. Mas como eu disse, foi isto que causou a ira de Poseidon, e depois essa ira de Poseidon vai fazer com que Ulisses fique mais tempo retido nos diferentes sítios, nas diferentes ilhas, e caia mais tempestades sobre ele no oceano, etc. Porque ele tanto consegue ganhar o favor dos deuses como irritar os deuses. E é esse bem-estar ou mal-estar dos deuses que vai influenciar as circunstâncias com que ele vai prosseguir na história. Mas depois desse episódio, e depois de ele irritar Polifemo e Poseidon, ele faz-se ao mar na nau e Poseidon invoca uma tempestade e eles vão parar a uma outra ilha, que é a ilha de Circe. Eu penso, eu digo sempre Cersei na minha cabeça, agora por causa do Game of Thrones. Mas pronto, vão à ilha de Cersei e ela também é uma deusa, mas que tem algumas intenções com maior malícia. Vai transformar a tripulação de Ulisses em porcos e vai pedir para fazer certas tarefas antes de o largar. E são estes elementos que eu mais gosto, estes elementos de fantasia e de mitologia e estas tarefas herculeanas. E então ela vai-lhe pedir que ele vá ao Hades, às portas do inferno, e que invoque aí não é o profeta o termo que eu quero. Enfim, é um homem que diz o futuro, um vidente, exatamente. Que é o maior vidente de todos, e esse sim é que lhe vai dizer se ele vai chegar a Ítaca ou não e qual vai ser o seu destino. E ele então faz isso, vai às portas do inferno, às portas de Hades. Não chegamos aqui a conhecer nem Hades nem Perséfone. Eu tenho pena disso porque tenho curiosidade em conhecer essas figuras quando existem estas histórias. Mas ele aí tem que fazer um ritual em que invoca uma série de almas, incluindo esse vidente, e ele aí encontra heróis caídos na guerra, encontra inimigos seus caídos, encontra a sua mãe e fala-lhe da sua desgraça. E é uma parte curiosa e interessante da história. E então esse vidente vai-lhe dizer o seu destino, vai-lhe dizer que ele realmente vai conseguir chegar a Ítaca e vai matar os pretendentes e vai ter a sua vitória, e pronto, a partir daí o seu destino está decidido. Agora o que interessa é a influência que vai haver dentro desse próprio destino. Como eu já tinha dito, isso está dependente do parecer dos deuses. Ele então volta à ilha de Circe, ela deixa-o ir, e depois, mais uma vez, com a fúria de Poseidon e com a fúria de Zeus, antes disso eles vão à ilha de Sola, Sola sendo uma personificação, porque aqui há muitos elementos da natureza personificados. A Aurora é uma deusa, o próprio Sol também é uma figura personificada, os ventos do mar, que foi engraçado porque há o Boreas, há o Euro e há mais um ou dois, acho eu. E é interessante essa personificação de tudo, em como toda a natureza e todo o mundo tem vida, e por isso há que ter um certo respeito para com tudo e para com todas as circunstâncias, para que o destino de apesar de já estar determinado, o percurso seja favorecido. E assim eles vão à Ilha do Sol, e foi-lhes dito, ou por Atena ou por Circe, agora não tenho certeza porque há uma série de previsões a serem feitas, que eles não podiam tocar no rebanho do Sol, porque o próprio Sol tem um rebanho nessa ilha, e eu não sei qual é o fascínio dos deuses com gado. Eles gostam de gado, tem que se fazer sacrifícios de vacas, de bois, e não sei qual é o fascínio. Não sei se há alguma relação histórica ou se é só uma cena do politeísmo, não sei. Mas então, eles comem uma vaca ou duas, salvo seja, não quero ferir aqui suscetibilidades, mas eles comem uma vaca ou duas, e Sol, como é filho de Zeus, porque Zeus é o pai daquela gente toda, irrita Zeus, e então eles têm mais uma tempestade e vão parar a uns rochedos onde existem dois monstros marinhos, e essa também é uma parte interessante, e começam a comer a tripulação mais uma vez. E enfim, Ulisses sofre todos estes infortúnios ao longo da sua viagem, até que por fim, isto é ele a contar a história. Depois ele finalmente chega à ilha de Calipso, depois de tudo isto,
Ilha de Calypso novamente para esse palácio, e depois de tudo contado, esse rei que é Ansínio, se não estou em erro, agora estava-me a tentar lembrar do nome, porque são muitos nomes, são muitas personagens, mas decide então ajudar Ulisses, dão-lhe uma série de riquezas pela sua eloquência e porque os atributos dos homens têm uma importância muito grande no parecer dos reis e da sociedade nesta altura, e mandam-no então para Ítaca. Em Ítaca, e é a parte final e é a mais fixe, que é a vingança de Ulisses, ele tem que se esconder, e ele durante este percurso todo é favorecido por Atena, e Atena favoreceu também na guerra de Troia, e ela tem um certo carinho por Ulisses e vai ajudá-lo mais uma vez, vai ocultá-lo e vai ajudá-lo a perceber realmente quem é que o traiu e quem é que está do seu lado ainda na sua residência. Ele então vai se disfarçar de mendigo e vai andar por algum tempo disfarçado de mendigo entre os pretendentes e entre a sua família, e só se dá a conhecer ao porqueiro, que é o homem que toma conta dos porcos. Sério, Rui, não me digas! Mas dá-se a conhecer esse homem, e ao seu filho Telêmaco. E nesta altura os deuses já começam a inspirar uma certa desconfiança nos pretendentes, porque o seu destino, afinal de contas, está a chegar. E é engraçado como Ulisses se revela aos pretendentes, porque foi de uma maneira mesmo fixe. A sua mulher decidiu que a última prova dos pretendentes seria disparar uma seta sobre o olho de 12 machados. Ou seja, façam conta que está o machado espetado no chão e tem as duas lâminas do machado, e no meio tem aquela absência de metal, e eles tinham que fazer com que a seta passasse por 12 desses olhos. Só que tinham que o fazer com o arco de ferro de Ulisses, que é um arco rijo que nem cornos. Acontece que nenhum deles conseguiu sequer esticar o arco, e então vai chegar a altura em que Ulisses pega no arco, e vocês já estão a ver, pega no arco, estica aquela merda e mete-se a matar os gajos. E é altamente, a partir daí é mesmo, vingança. E a história termina assim. Ele depois revela-se à sua mulher e vai novamente ser favorecido na sua ilha, e fica novamente o rei, e regressado e tudo isso, e é um final feliz. Mas enfim, o que eu queria mais realçar nisto é que a história é fixe, tem elementos fantásticos, tem elementos poéticos, é muito completo, o livro é muito completo, e por isso é que, claro, é uma obra tão emblemática como tem sido considerada. Mas, enfim, às vezes eu próprio pensava que vou estar a ler isto e se calhar não vou estar a gostar, e é antigo, e se calhar não está escrito de uma maneira que eu... Primeiro espirro no podcast. Não está escrito de uma maneira que eu gosto ou que acho interessante, mas na verdade eu gostei muito de ler. Nem há livros que eu às vezes me obrigo um bocado a ler até ao fim, porque começo a lê-los porque acho que vão ser interessantes, mas depois acabo por ter um certo desgosto. Mas este, sinceramente, li-o na boa, não tive problema nenhum. Esta versão que eu tenho tem 355 páginas, mas também é pequeno. O livro é grande. Esta tem 355 páginas, mas é muito pequenina, é tipo um género de uma versão de bolso. Mas sim, e tem... É interessante também numa perspectiva histórica ver como é que a literatura ocidental começou e quais eram os elementos iniciais e o que é que veio a inspirar todas as histórias depois disto. No fundo é um olhar para as raízes da literatura e da mitologia, e claro, tem no fim ele corta as orelhas, o nariz, os braços, as mãos, os pés e agaita um gajo, e tem um bocadinho de tudo, e sinceramente acho que é uma obra que consegue agradar a toda a gente. Ouso dizer isso. Acho que já falei de tudo o que queria falar para já. Estava a ver se me lembrava de mais alguma coisa que eu estava aqui a olhar para o livro. Mas não, acho que já está tudo. Sim, acho que já está tudo. Por isso, não tenham medo de ler a Odisseia. Recomendo. Se quiserem, leiam-na com o espírito que eu li, a fazer de conta que estão a ler um livro do God of War ou algo de fantasia. E não, se lerem com aquele espírito, ok, isto vai ser chato, não vão conseguir ler, a cena é mesmo essa.
Por isso tentem encarar a obra de uma maneira leve, se a quiserem ler ou se não a leram já. Se a leram já, espero que tenham gostado tanto como eu. E despeço-me assim de todos vós. Podcast Quebra-Gelo. A ignorância é difícil de matar.